Tem clube querendo proibir o gramado sintético. Aqui uma pequena observação, não é um clube que quer proibir o gramado sintético, vamos deixar claro. Todas as ligas relevantes da Europa proíbem o gramado sintético. Logo, todos os clubes relevantes da Europa também. E nem precisa ir para a Europa. Aqui na América do Sul, praticamente só se vê essa aberração aqui no Brasil. Pelo menos nas grandes ligas, né? E aqui no Brasil, pelo menos na minha opinião, os 4 maiores clubes do Brasil usam gramados naturais. Porque a CBF está recolhendo dos clubes brasileiros uma cartilha com sugestões para fair play financeiro. E uma das sugestões do Flamengo é justamente a proibição do gramado sintético. Isso porque o Flamengo alega que o gramado sintético traz um desequilíbrio financeiro na competição e no futebol brasileiro como um todo, devido aos custos de manutenção serem diferentes. Sim, são diferentes. E não sou eu que digo, são as próprias pessoas que vendem o gramado sintético, como vocês podem ver em várias matérias. Inclusive os próprios clubes que adotam o gramado sintético utilizam esse discurso para poder aprovar essa questão, para poder convencer os seus torcedores a abraçar esse discurso que todo mundo sabe que funciona assim. A pessoa é contra o gramado sintético porque ele sabe que é uma porcaria, mas quando o clube dele se vê obrigado a colocar o gramado sintético para fazer shows, por exemplo, ele passa a ser um defensor, como qualquer clubista que se preze. E eu não tô aqui julgando, tá? Também sou muito clubista, mas é uma verdade. Sinceramente, pessoal, eu acho que tem ali uma provocação. Tem uma rivalidade acontecendo nos bastidores que a gente não pode levar por essa via. Custo de manutenção de gramado, desequilibrar o futebol. Segundo as próprias pessoas que vendem o gramado sintético e segundo os próprios clubes que adotam o gramado sintético, um gramado sintético pode custar 20% do custo de manutenção de um gramado natural. Isso sem considerar a necessidade de troca dos gramados naturais. Que se você tiver uma rotina de trocas para manter um gramado em um nível de qualidade acima da média, você vai gastar ainda mais. Então, podemos dizer que um gramado sintético pode chegar a custar 10, 15% de um gramado natural. Isso é uma baita diferença. Ah, mas quanto custa isso por ano? 2, 3 milhões? Cara, beleza. Pro Flamengo e pro Palmeiras, 2, 3 milhões é muito pouco. Mas para clubes menores, clubes que disputam a Série B, clubes que disputam a Série C, clubes que disputam até a Série A, mas num patamar abaixo, 2 milhões, 3 milhões é uma baita diferença. É a diferença, às vezes, da folha salarial do clube. Então, dizer que isso não faz diferença é não pensar no coletivo, né? E não é o Palmeiras, não é a Leila que pensa no futebol como um todo. Porra, e as compras que clubes brasileiros endividados fazem por aí? Não desequilibra o futebol, não? No direito, principalmente, a gente usa algumas táticas de argumentação. Algumas táticas estão numa prateleira abaixo, até por serem muito frágeis. E essa é uma delas. É você argumentar outro problema para tentar justificar a existência de um problema. Como se só pudesse combater um deles, sendo que, na verdade, a gente pode atacar todos ao mesmo tempo. É a mesma desculpa que eles usam pro gramado sintético. Ah, não pode falar do sintético porque tem natural que não presta. Não, a gente pode falar dos dois, a gente tem que cobrar os dois. Tem que colocar uma regra. O gramado tem que ser esse, natural e bom. Se não for, você vai ser multado. Simples assim, para todo mundo. Custo de manutenção hoje, de uma tecnologia de amortecimento de gramado sintético que tem no Allianz, ele é muito alto também. Não é barato. O Palmeiras só tem ele pela rapidez e flexibilidade. Não é por custo. Desculpa discordar mais uma vez, mas no fim, tudo é uma questão de custo. O Palmeiras especificamente não adota o gramado sintético porque ele quer, porque é mais prático, porque sei lá o quê. O Palmeiras adota o gramado sintético simplesmente porque ele é obrigado a fazer isso pela W Torre. O Palmeiras fez um acordo muito bom, a princípio, pela reforma do estádio, mas o Palmeiras abriu mão de uma coisa que quem é proprietário de fato de algo tem, que é a autonomia. O Palmeiras não tem autonomia sobre o seu estádio. Então, por enquanto, o Palmeiras não é um proprietário pleno do seu estádio. Será daqui a alguns anos. Agora não é. Então, para a W Torre tornar o negócio rentável, ela tem que fazer shows. E para fazer shows, se tivesse o gramado natural, a gente lembra como era o gramado natural. Não tem como. Então, o que o Palmeiras tinha que fazer? Sair do próprio estádio para ir para outros estádios e jogar. Seria o ônus de ganhar um estádio novo. Mas o Palmeiras não quer ter o ônus e os bônus de uma negociação. Ele só quer ter os bônus. Então, o que fizeram? Colocaram um gramado sintético. Gramado sintético que até mesmo os palmeirenses reclamavam antigamente na época do Atlético Paranaense. E aqui está a questão dos custos. O Palmeiras, para poder jogar num gramado natural, teria que fazer o quê? Comprar o Allianz Parque da W Torre. Isso tem um custo. Por outro lado, se a W Torre fosse obrigada a colocar um gramado natural, isso também teria um custo. Afinal de contas, shows rendem muita grana.
muita grana. Então, colocar a questão financeira que envolve um gramado sintético simplesmente no custo de manutenção é bem superficial. Um time que coloca gramado sintético no seu estádio não está pensando simplesmente no custo reduzido de manutenção. Ele pensa no que ele pode ganhar com isso. Então, quando você coloca um gramado sintético e o outro clube não, você consegue fazer shows. Aquele clube não. Aquele clube prioriza o futebol, você não. A função primária do seu estádio passa a ser fazer shows. Futebol é um acessório. E é o que é o menos rentável. Analisando economicamente, o futebol passa a ser secundário. Então, hoje, no Allianz Parque, o futebol é secundário. O Palmeiras é secundário. O que você acha disso?